O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 2 de agosto, estamos iniciando o mês vocacional, estamos iniciando a nossa preparação para a festa de São Miguel, mas hoje estamos iniciando a nossa preparação para a festa e eu queria, desde já, explicar que hoje é um dia especial. Hoje é Nossa Senhora Rainha dos Anjos e também é o perdão de Assis ou o perdão da Porciúncula. É muito interessante porque, tecnicamente, o perdão de Assis, a princípio, era para todas as igrejas franciscanas. Era para todas as igrejas franciscanas. Todos os fiéis que visitarem qualquer igreja franciscana, em qualquer lugar do mundo, desde o meio-dia do dia anterior até a meia-noite do dia de hoje, poderão obter a chamada indulgência plenária da Porciúncula. Só que, se não me falha a memória, nós falamos isso ano passado, o Papa que abriu para toda a igreja foi Pio XII. Inclusive está aqui, eu trouxe, o nosso guia de orientação litúrgico, Diretório da Liturgia no Brasil, que no dia de hoje explica para nós. No dia 2 de agosto, ou em outro dia a ser marcado pela autoridade diocesana para a utilidade pública dos fiéis, ou seja, ainda o bispo pode, dependendo da dificuldade ou da necessidade dos fiéis, ele pode mudar o dia. Nas igrejas paroquiais pode ser adquirida a indulgência plenária da Porciúncula. A obra prescrita para lucrá-la é a piedosa visita à igreja, onde reza-se o Pai Nosso, o Credo, sendo necessárias ainda a confissão sacramental, a Sagrada Comunhão,
e a oração na intenção do sumo pontífice. Esta indulgência só pode ser lucrada uma vez a visita à igreja. Pode ser feita desde o meio-dia, no caso de ontem, do dia 1º, até a meia-noite de hoje. Está aqui no Inquiridium Indulgentiarum, normas 18, 25, 26, número 65. Então, está aqui a prescrição da nossa CNBB. Obviamente, não basta a gente fazer a visita. É necessário cumprir as condições habituais para ganhar a indulgência, ou seja, fazer a confissão, comungar e rezar na intenção do Papa. O que é a porciúncula, né? Todo mundo, o pessoal aqui de Niterói, principalmente, pensa que a porciúncula é a igreja ali de frente do campo de São Bento. Obviamente, o nome porciúncula, ela foi extraída, né, por ser uma igreja franciscana, aqui no coração do centro da zona sul de Niterói, de uma outra porciúncula, que é a porciúncula de São Francisco de Assis. A porciúncula é uma igrejinha muito pequena que São Francisco de Assis dedicou a Santa Maria dos Anjos. A nossa é de Santana, né? Porciúncula de Santana, né? Como as pessoas falam, que era a paróquia de Santana, que, quando se tornou franciscana, adotou essa devoção da porciúncula. Mas a de São Francisco, a original, lá em Assis, ela foi dedicada por São Francisco a Santa Maria dos Anjos. Imagem está aqui ao nosso altar, que estamos celebrando hoje o dia. Por isso, hoje, a indulgência. Ela fica dentro da grande Basílica de Assis, construída entre os séculos XVI e XVII. Então, a porciúncula é uma igrejinha, uma pequena capela, lá do período anterior, inclusive, de São Francisco. Nós falamos isso ano passado. Ela era beneditina, era uma igreja em ruínas, das várias igrejas que São Francisco restaurou, e que ele dedicou a Nossa Senhora dos Anjos. E ele ganhou aquela capela dos beneditinos, de uma antiga comunidade, a abadia beneditina, que existia lá em Assis. E no século XVI e XVII se construiu dentro, ao redor dessa igreja, uma grande basílica. Então, quando você vai a Assis, e eu tive o privilégio de estar lá, você entra na grande basílica e lá no meio da basílica tem a igrejinha, a porciúncula original. A igrejinha, ela foi a segunda morada de São Francisco de Assis e dos seus primeiros frades. No domingo de Ramos de 1211, foi lá que São Francisco recebeu a profissão religiosa de Santa Clara, dando assim origem à família religiosa das Clarissas, de inspiração franciscana. A porciúncula foi ainda o local em que, na tarde do dia 3 de outubro de 1226, São Francisco fez a sua Páscoa, fez a sua passagem deste mundo para a casa do Pai. A indulgência da porciúncula, ela foi concedida em 1216, quando São Francisco partiu para a cidade de Perúdia, a fim de falar com o Papa Honório III, após uma aparição de Jesus e Maria, rodeado por anjos, dentro daquela pequena igreja porciúncula. Eu posso dizer para vocês que a porciúncula original, lá de Assis, é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, onde estão as cadeiras, do altar aqui até aquela parede ali. Não é maior que isso. Vamos imaginar que a porta ali ou aqui seja a entrada, né, e o altar mora ali. É muito pequena. É impressionante, né, que essa construção, que foi, inclusive, visitada pelos papas, São João 23 visitou, o próprio Papa Francisco também fez a peregrinação do dia 2.
Mas ela é fruto a indulgência é fruto dessa visão que São Francisco teve de Jesus e Nossa Senhora, rodeado pelos anjos. Durante essa aparição, Francisco tinha pedido a Jesus que concedesse uma indulgência a todas as pessoas que visitassem aquela igreja. Nosso Senhor Jesus, obviamente, atendeu o pedido de São Francisco, mas sob a condição de que o santo fosse até Perugia e solicitasse ao Papa esse favor tão desejado. E, para a graça de Deus e de todos nós, o Papa Honório III, em 1216, concedeu a São Francisco essa indulgência. Foi um enorme presente obtido por São Francisco para as almas que ele tanto amava. Antigamente, a obtenção de indulgências era muito difícil para os fiéis, que precisavam partir em peregrinação, e às vezes para lugares muito longe, é o caso de Compostela, Jerusalém. Então era muito difícil, eram peregrinações distantes, a própria Terra Santa era um dos locais. Com a indulgência da Porciúncula, porém, o assim chamado perdão de Assis pode ser agora concedido a todas as igrejas franciscanas do mundo, cumpridas as condições habituais de qualquer indulgência, como já explicamos. Em 1966, por ocasião dos 750 anos da concessão da indulgência, o Papa São Paulo VI publicou uma carta apostólica Sacrosancta Porciuncula Ecclesia, na qual indica a referência às peregrinações dos fiéis. Diz o Papa São Paulo VI: queira Deus que a peregrinação transmitida durante séculos à Igreja da Porciúncula, que nosso mesmo predecessor, João 23, empreendeu com ânimo piedoso, não termine, mas antes cresça continuamente a multidão de fiéis que ali acorrem ao encontro com Cristo, rico em misericórdia, e com a sua mãe. Ele que sempre intercede perante Ele. Então, vocês estão me perguntando, mas Padre João, por que o senhor aqui hoje está celebrando, mesmo não sendo uma igreja franciscana, mesmo não sendo uma igreja paroquial, somos uma reitoria, por que o senhor está celebrando esse dia? Porque nós não podemos deixar de falar de São Francisco de Assis numa igreja que também tem a presença do arcanjo São Miguel. Toda a espiritualidade que a gente tem hoje dentro das orações da São Miguel, ela vem de São Francisco de Assis, que difundiu, inclusive, a própria Quaresma. Então, nós temos aqui um quê de Francisco, um quê da espiritualidade franciscana, apesar de sermos aqui seculares ou diocesanos. Claro que nós não somos uma igreja. Vocês sabem que em Niterói nós temos duas igrejas franciscanas, uma com franciscano e outra sem franciscanos. A Igreja de Santo Cristo dos Milagres, aqui no bairro do Fonseca, por muitos e muitos anos foi a Igreja dos Capuchinhos, em Niterói. E mesmo não sendo mais uma igreja com convento, ela ainda tem na sua marca e na sua dedicação, é uma paróquia de origem e inspiração franciscana no coração aqui da Zona Norte de Niterói. Assim como tivemos muitas outras igrejas franciscanas na Arquidiocese de Niterói. Vou dar um exemplo. Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio também foi uma igreja franciscana.
Nossa Senhora da Lapa, em Silva Jardim, também uma igreja franciscana. Nossa Senhora da Conceição, do Porto Velho, em São Gonçalo, também igreja franciscana. Enfim, nós tivemos na Arquidiocese de Niterói uma presença franciscana muito grande na sua formação. Há também o antigo convento, onde São Frei Galvão fez. Ali era, na verdade, hoje é Itaboraí, mas era Cachoeira de Macacu, que é diocese atualmente de Nova Friburgo, mas já era, na época, diocese de Niterói, já foi. Também, onde tem as ruínas do antigo convento, onde se fazia o postulantado. Era o postulantado ou era o noviciado franciscano? Também. Hoje está em ruínas, ali próximo a Porto das Caixas. Inclusive, o Cristo crucificado de Porto das Caixas é oriundo da capela da igreja franciscana. Então, nós sempre tivemos aqui na Arquidiocese de Niterói uma presença forte da comunidade franciscana. Nós temos, por exemplo, lá em Araruama, hoje, os conventuais. Inclusive, temos um convento de clarissas em Araruama. Ainda a presença franciscana em Araruama é total, é imensa. A gente não pode jamais deixar de falar de Araruama, ali na região dos Lagos, que é um dos nossos vicariatos aqui hoje da Arquidiocese de Niterói. Então, nós aqui em Niterói, devido à devoção a São Miguel, nos aproximamos de São Francisco e também estamos bebendo dessa fonte franciscana e dessa espiritualidade tão bonita de São Francisco. A gente olha muito São Francisco pelo santo ecológico, da Laudato Si, da ecologia, mas esquecemos do São Francisco das Chagas, do sofrimento, da dor, da dificuldade, até da aceitação da sua própria regra, porque ele era tido entre os seus seguidores como muito radical. Tanto que as primeiras regras franciscanas aprovadas pelo Papa não foram as regras de São Francisco. E São Francisco viveu tormentos espirituais muito grandes. As chagas que lhe apareceram foi uma resposta que São Francisco obteve de nosso Senhor Jesus Cristo a dizer que ele estava no caminho de Deus de salvação. Tanto que, após a sua morte, a família franciscana hoje tem aproximadamente, oficialmente, 3 ramos. Os OFM, os frades menores, os conventuais e os capuchinhos. Então, para você ter... Oi? Além dos terciários, a ordem segunda, que seriam as clarissas, que vai formar aí realmente o núcleo da grande família franciscana, e os terciários franciscanos. Nós temos aqui no Rio o convento de Santo Antônio, e tem uma das mais belas igrejas do Rio de Janeiro, a igreja da ordem terceira, dos terciários franciscanos. Então, é importante deixar muito claro que a devoção de a São Miguel Arcanjo deve-se ao peregrino São Francisco. Tanto que a igreja porciúncula, lá de Assis, é dedicada a Maria, Rainha dos Anjos. E a quem São Francisco também é chamado de quê? Pelos franciscanos? Pai seráfico, pois foi um serafim que lhe deu as suas chagas. Então, é importante a gente contextualizar e explicar o quanto está presente na vida da igreja e na vida da nossa devoção a São Miguel, São Francisco, Nossa Senhora Rainha dos Anjos. E para nós, essa data
devotos e devotas de São Miguel, essa data é de suma importância. É de suma importância. Assim como a Anunciação, assim como a Imaculada Conceição, eu diria que hoje, a Rainha dos Anjos, devoção do grande capuchinho, Padre Pio, que também foi em peregrinação, Santo Pio, Santo Padre Pio, ele foi um dos grandes divulgadores dessa devoção. Como é que se chama o convento dele? E a igrejinha dele? Santa Maria dos Anjos. Você olhar, quantas e quantas vezes nós vemos o Padre Pio rezando diante da imagem de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Então, nós não podemos, por isso temos o quadro aqui do Padre Pio. E eu tenho certeza que foi ele que escolheu essa igreja aqui. Ele chegou aqui. Foi incrível como... Você estava aqui já não, né? Não. Quando chegou aqui um pacote que eu não entendi nada, ninguém pediu, quando fui ver uma relíquia de 1º grau do Padre Pio. Com toda a documentação, em meu nome, sendo que a gente nunca pediu. E aí, até hoje ele está aqui. A relíquia está com uma pessoa, né? E a gente que disse ela que pediu em nosso nome, mas nunca vi disso, uma pessoa pedir e cair no nosso nome. Mas eu vi nesse gesto, eu tenho os documentos comigo guardados, oficiais até hoje, e digo para vocês, ele nos escolheu, e após esse evento nós começamos a Missa de São Miguel. É um dos eventos que nos prepararam para essa missão, que eu tenho certeza tem como um dos intercessores o nosso querido São Padre Pio, um São Francisco de Assis, né? E os pastorinhos, São João Paulo II, também peregrino lá no Gargano. Que Deus nos dê muitas graças hoje e que possamos lucrar esse perdão magnífico de Deus. Amém.